Olá pessoal, me chamo Maísa e juntamente com a Manuel estaremos aí explicando sobre a replicação e a transcrição. Iniciarei falando sobre a replicação do DNA, que como o próprio nome diz, nada mais é do que a capacidade que essa molécula tem de fazer cópias idênticas de si mesma. Esse processo é considerado um processo semiconservativo, isso porque conserva uma fita chamada de fita molde, através da qual vai sintetizar-se uma nova fita de DNA. Esse processo ocorre no sentido 5' para 3' e acontece na fase S da intérfase. E o que isso significa? A intérfase, como sabemos, é a fase que antecede a divisão celular e é dividida, como vocês podem acompanhar na imagem, em 3 etapas. A etapa G1, que é quando a célula começa a se preparar para a divisão celular, a etapa S, que é a replicação do DNA, e a etapa G2, na qual a célula vai de fato se dividir. Ou seja, toda vez que a célula for se dividir, ela precisa aí replicar o seu material genético. Bom, como sabemos, os procariotos e os eucariotos realizam a replicação do DNA, mas podemos observar aí algumas diferenças, como por exemplo, os procariotos, após realizarem a replicação do DNA, vão realizar a divisão binária, enquanto os eucariotos vão realizar a mitose e a meiose. Outra diferença é que os procariotos eles possuem um cromossomo circular, o que vai contribuir para que eles tenham apenas um ponto de origem de replicação, enquanto os eucariotos, por possuírem aí material genético linear, vão ter mais de um ponto de origem de replicação. Compreendido isso, podemos então passar a compreender mais detalhadamente como acontece esse processo. Bom, quando a célula ela vai entrar no processo de intérfase, vai aí replicar o seu material genético, algumas proteínas elas são acionadas e se ligam ali próximo à região que vai se iniciar a replicação, para que desse modo elas consigam recrutar mais proteínas e iniciar assim o primeiro passo, que é a quebra de pontes de hidrogênio. Quebra essa que é realizada aí pela enzima chamada DNA helicase. Essa enzima, então, ela vai quebrar essas pontes de hidrogênio, fazendo assim com que essas fitas moldes fiquem, separadas. Vai vir, então, outras proteínas chamadas de SSB, que são proteínas que vão impedir aí com que as cadeias se unam novamente e fiquem, portanto, assim, distendidas, facilitando o processo de replicação do DNA, Logo após, vai vir uma outra enzima chamada de RNA primase, vai colocar então um primer, que nada mais é do que segmentos de ácidos nucleicos, que vai indicar para a enzima DNA polimerase, que é a responsável por sintetizar a nova fita de DNA, aonde ela deve começar aí o processo de sintetização. E como eu falei anteriormente, esse processo ele sempre vai ocorrer no sentido 5' para 3'. E como vocês podem observar na imagem, a fita de cima, ela é, portanto, uma fita contínua, chamada, portanto, de fita líder. Enquanto na de baixo, nós podemos observar que possui alguns fragmentos, chamados de fragmentos de Okazaki, que é o cientista que descobriu aí que essa fita teria esses fragmentos. Mas por que ela tem esses fragmentos? Conforme a helicase quebra aí as pontes de hidrogênio, vem então a primase, coloca o primer e a DNA polimerase sintetiza a pequena parte que foi quebrada até o momento. Logo após, a helicase abre mais uma região do DNA e ocorre novamente esse processo. Então, vai ficando aí esses pequenos fragmentos. Mas esses fragmentos serão retirados mais na frente por outras enzimas. Primeiramente, vai vir aí a enzima chamada de exonucleases. Ela vai então retirar esses primers e a DNA polimerase vai passar novamente
aí sintetizando mais pequenas partes dessa fita. No entanto, ainda vai ficar minúsculos fragmentos, que serão ligados aí por outra enzima chamada de ligase, que vai então fazer aí a ligação total dessa fita, fazendo assim com que essa fita ela se torne uma fita contínua. Bom, pessoal, então de forma resumida, é esse o processo de replicação do DNA. Olá, eu sou Emanuel e hoje irei falar sobre transcrição. Para início, eu irei apresentar alguns termos e alguns pontos importantes sobre essa microaula e depois, ao longo do vídeo, nós iremos tratar desse assunto de forma mais detalhada. Então vamos lá. Síntese de RNA. A transcrição é exatamente isso, é a síntese da molécula de RNA, tá bom? Ou seja, a molécula de RNA será produzida e ela é produzida através do DNA. Uma fita do DNA, chamada de fita molde, vai ser utilizada para se formar aí um RNA, ou seja, informações do DNA serão usadas aí para realizar a cópia e se construir uma nova molécula, a molécula de RNA. Eu estou usando aqui o RNA mensageiro, porque é ele que leva as informações para a síntese proteica. Porém, é importante deixar bem claro que a transcrição também acontece com outros tipos de RNAs. Esse processo acontece no núcleo, tá? E a transcrição, ela acontece no sentido 5 linhas, 3 linhas, ou seja, de maneira inversa. Mas a gente vai falar sobre essa parte aí de forma mais detalhada ao decorrer da nossa microaula. Acontece também aí com o auxílio de várias enzimas. E por último, nós temos um processo super importante que é o splice. O splice nada mais é do que a retirada de porções de introns e a união de exons. A gente também vai falar mais detalhadamente sobre essa parte aí, que é super importante. Agora, nós temos aqui uma coisa que é bem importante a gente lembrar, que existe uma diferença na base nitrogenada do DNA para o RNA. Já que nós utilizamos o DNA para poder fazer a síntese de RNA, para realizar o processo de transcrição, então a gente precisa lembrar que no RNA nós não temos mais a timina, ela é substituída pela uracila. Então quando for colocar ali a letra T, tem que substituir pela letra U. E as outras aí continuam de forma normal. Só para deixar bem claro, essa parte é bem importante. Bom, então vamos lá para o processo de transcrição. Vou explicar mais detalhadamente como ele acontece. Aqui nós temos uma molécula de DNA. E é através dessa molécula de DNA que nós iremos realizar a transcrição para termos uma molécula de RNA. Nós temos aqui essa molécula de DNA e a primeira coisa que acontece é uma enzima chamada helicase. A helicase ela vai entrar no meio dessas duas fitas que formam o DNA e ela vai abrir as ligações de hidrogênio, ou seja, ela vai quebrar. Com isso, essas duas fitas do DNA elas vão se separar. E aí que entra em ação o RNA polimerase. O RNA polimerase ele é a principal enzima utilizada no processo de transcrição. Ele vai produzir sequências de RNAs e, como eu já falei, de maneira inversa, no sentido 5 linhas, 3 linhas, ou seja, no sentido de construção. A RNA polimerase vai nesse sentido aí, 5 linhas, 3 linhas, e ela vai realizar aí essa transcrição de acordo com a molécula molde, que é uma das fitas do DNA, como a gente pode observar aí na imagem. Depois disso, essa fita que foi feita, que foi copiada utilizando aí o DNA, ela vai sair, porém vai continuar no núcleo, e aí ela é chamada de pré-RNA ou de RNA bruto. Por que ela tem esse nome? Porque ela vai passar por outro processo. Ela não é ainda uma fita perfeita. Então, como é que faz para que ela se torne uma fita perfeita? E é aí que vem aquela palavrinha, aquele termo que eu utilizei lá no início do vídeo, que eu falei que eu ia falar mais detalhadamente, que é o splice. O splice, como eu já falei, é a retirada de porções de introns e a união de exon. Ou seja, como nós podemos observar nessas imagens, nós temos exon, intron e exon, introns e exons.
E como eu já falei, esses introns precisam ser retirados e esses exons precisam ser unidos. Mas como isso vai acontecer e por que isso tem que acontecer? Então vamos lá. Os introns, eles não funcionam para a realização da síntese proteica, tá bom? Normalmente, eles estão aí por conta de infecções virais, ou seja, eles não funcionam, eles são partes indesejadas. Então, por esse motivo, eles precisam ser realizados, já que eles não servem. E nós precisamos ter uma fita perfeita. Já os exons são porções desejadas, eles realmente funcionam para a síntese de proteína. Então, é por isso que os introns precisam sair e os exons precisam se unir. Mas como é que isso vai acontecer? E é aí que entra um conjunto proteico enzimático chamado spliceossomo. O spliceossomo, ele vai cortar, ele serve como uma espécie de tesoura e ele vai cortar esses introns. A partir desse momento, os exons vão se unir e nós teremos uma fita de RNA perfeita aí para a realização da síntese proteica. Mas é importante deixar algo bem claro também, que a transcrição ela também acontece nos procariontes. Só que existe aí uma pequena diferença. Os procariontes, eles não têm introns. E por que os procariontes não têm introns? O genoma dos procariontes, a gente pode usar como exemplo a bactéria, que é um procarionte, né? Ele tem poucas informações, ele é menor e ele tem poucas informações se a gente for comparar com o nosso DNA, por exemplo. Então, ele já tem mecanismos que cortam o próprio DNA. Se entrar ali um vírus, alguma coisa na molécula, no gene, no DNA de uma bactéria, por exemplo, ela vai ter um mecanismo que vai cortar ali na hora esse gene. Então, não precisa realizar aí o processo de splice. Então, é basicamente isso a microaula sobre transcrição e replicação. Muito obrigado.